Concorrentes largaram do Funchal para a primeira etapa da 30ª edição do Rally da Madeira. 8 classificativas, com um total de 74 km, compunham os troços desta primeira etapa. Embora partisse para a estrada com o número 3, Yves Loubet era o piloto favorito à partida. Na verdade, Loubet, após as 4 primeiras classificativas, detinha um ligeiro avanço de 4 segundos sobre o seu colega de equipa, Tabaton. Tabaton, que tinha um papel importante a desempenhar. Classificar-se logo a seguir a Loubet para, com isso, roubar alguns pontos ao belga da Ford, Robert Droogmans. Droogmans, a meio da primeira etapa, já havia o piloto corso a 37 segundos, o que pode ser considerado muito para quem aspira também à vitória. Fábio Arlette e Julie eram outra das tripulações que conduziam o Lancia Delta de Grupo A. Depois da primeira passagem por Serra d'Água, já estavam em quartos a 1 minuto e 3 de Loubet. Na quinta posição encontrava-se o campeão belga Pascal Gabin, enquanto Joaquim Santos e Miguel Oliveira eram sextos da geral e melhores portuguesas. Nessa altura lutavam com Gabin pela quinta posição. Estavam separados por 5 segundos. José Maria Ponce trouxe este ano à Madeira um BMW M3 de Grupo A. Ponce encontrava-se então em luta com John Bosch, que conduzia um carro idêntico. Somente 18 segundos separavam os dois M3 na luta pelo 7º posto. Carlos Bica optara desde o início por uma prova calculista, com vista a atingir o final, já que poderia resolver de uma vez para sempre a corrida ao título nacional. A fechar o top 10 apareceu o Renault 11 Turbo de Algarvio Inverno Amaral, que continua a andar a fundo com a sua já pouco competitiva máquina. Estava no fim das 4 classificativas iniciais a 2 minutos e 7 do Loubet. Enquanto à frente do grupo N estava o italiano Deila, com Lancia Delta Integrale. A sua vantagem era de 8 segundos para Pierre Beau, o piloto do Ford Sierra Cosworth. José Miguel desistiu logo no final da primeira classificativa com problemas de motor. José Miguel era acompanhado pelo madeirense Ricardo Caldeira e estão à frente do grupo de produção no Campeonato Nacional. Antes de chegarem ao Funchal, os concorrentes tinham ainda que percorrer 4 troços. Loubet, que continuava a atacar, venceu 3, enquanto o Tabaton venceu o outro. Yves Loubet terminou a primeira etapa com uma vantagem de 16 segundos para o seu colega de equipa, Tabaton. Venceu as classificativas do Terreiro da Luta, Serra d'Água e Boa Ventura, esta com o mesmo tempo de Loubet. Droogmans ia aumentar a sua distância para o líder em mais 56 segundos, ficando a 1 minuto e 33 de Loubet. O piloto belga dava conta das desvantagens do seu Sierra em relação ao Lancia. Pascal Gabin estava posicionado em quarto a 2 minutos e 20 do Lancia número 3 da Grifone. Gabin, que correu pela primeira vez na Madeira, conseguia inclusivamente ser mais rápido do que o português Joaquim Santos em 9 segundos. Terminada a primeira etapa, Yves Loubet e Jean-Marc Andrié subiram ao pódio já bastante felizes com as suas prestações. Disso mesmo deram conta numa entrevista à RTP. Yves Loubet dizia-nos no final da primeira etapa que tinha imprimido um ritmo mais suave do que o previsto inicialmente, porque o rally é longo e por isso é necessário uma forma trabalhada para a adaptação da viatura à estrada e ainda para a sua forma de condução. Tabaton, aqui a controlar, era segundo e Droogmans acabava a etapa na terceira posição. A segunda etapa era dividida por 2 secções. A primeira levava os concorrentes do Funchal à Ribeira Brava, passando por 7 classificativas. Loubet e Andrié partiam determinados a conservar a sua posição e a consolidá-la ainda mais. Venceram com o seu Lancia 6 das 7 classificativas da secção, aumentando substancialmente a sua vantagem para Tabaton. Tabaton, que conseguia também aproveitar as potencialidades de Delta Integral, aumentando classificativa após classificativa a diferença que o separava do terceiro classificado. Mostrando sempre que algo acontecesse, a Loubet, aí estava ele para tomar a liderança da prova.
Brugmans e Hieronymi chegaram mesmo a vencer um troço ex-aequo com Loubet. Foi a primeira passagem pelo Santo da Serra, um troço menos penalizador para o enorme Sierra. Para além desta boa prestação, Brugmans limitou-se a rubricar tempos entre os 3 primeiros, estando descansado em relação a Arletti, seu perseguidor, e sem conseguir chegar ao italiano da Grifone, Fabrizio Tabaton. Quem não foi nada mesmo ajudado pelo seu protetor foi Joaquim Santos. No troço do arco, 11ª classificativa, um grave problema nos travões provocou um despiste. Nesta ocasião, Joaquim Santos perdeu bastante tempo, quase 6 minutos, para Loubet, caindo em flecha na classificação. Mas como o azar nunca vem só, Santos esperou 3 troços depois, no troço da Santa, onde perdeu mais 7 minutos para o líder. Santos e Oliveira desistiram de seguida, um final infeliz para a última participação de Miguel Oliveira, já que este navegador vai abandonar. O troço do Rosário, com 11,2 km, era a última classificativa antes da Ribeira Brava. Loubet terminava a primeira secção com 41 segundos de vantagem para o seu colega de equipa. De facto, nada havia a fazer contra a determinação apresentada pelo piloto francês. Tabaton era também cada vez mais segundo classificado, destacando-se de Brugmans, onde estava já separado por 1 minuto e 45 segundos. Brugmans perdia preciosos segundos em cada classificativa. Quando neutralizou na Ribeira Brava, 2 minutos e 26 segundos, era já uma diferença considerável de difícil recuperação em relação ao líder Yves Loubet. Arletti ocupava o 4º lugar a 4 minutos e 55 do piloto francês, mas de Fábio Arletti pouco mais se podia esperar, pois corre pela primeira vez nas estradas da ilha, não conhecendo muito bem os troços. O mesmo acontece com Pascal Gabin. Era na altura o 5º classificado, a 3 segundos de Arletti, vislumbrando-se aqui para a segunda secção uma interessante luta entre Arletti e Gabin. Ponce, um piloto das Canárias, não conseguia entrar no despique pela vitória, embora possuindo um belíssimo BMW M3, carro que é bastante maleável, mas que só possui tração às rodas traseiras. Na Ribeira Brava estava já com 6 minutos e 9 segundos de Loubet, mas conseguia, por outro lado, 1 minuto e 35 de vantagem para o seu mais direto adversário, John Bosch. Inverno Amaral era então o 8º da geral e melhor piloto nacional, herdando de Joaquim Santos essa posição. Na classificação geral era 8º, com 1 minuto e 25 de vantagem para Carlos Bica. Piloto de Almada, nada preocupava a posição de segundo piloto português, já que os seus objetivos estavam previamente definidos. Para António Coutinho e Cândido Júnior foi mais um rally ao volante do Celica GT4, que continua pouco evoluído. Vasco Silva era na neutralização da Ribeira Brava o melhor piloto madeirense e 11º da geral. O grupo de produção era então liderado por Deila, enquanto Emanuel Pereira era o segundo no grupo e segundo madeirense com o seu Renault 5 GT Turbo. Na geral estava em 13º. O francês Pierre Beau é que não estava de modo nenhum contente ao ver o Renault 5 à frente do seu potente Sierra. Afinal, parecia que a potência elevada do Sierra não era vantagem. O mesmo pensava Jorge Leite, que no entanto não tirou pé e resolveu mesmo atacar forte na segunda secção. Reabasteceu, mudou pneus e depois arrancou direito à Ribeira Brava, onde teve um curto descanso e onde também ele reabasteceu. Uma ligeira refeição. Na segunda secção, os concorrentes tinham que efetuar mais 8 classificativas. Nestas 8 especiais, Loubet só venceu 3, mas é claro que o seu avanço marcou uma evolução notória, já que terminou a segunda etapa com 1 minuto e 15 para Fabrizio Tabaton. Tabaton e Tedeschi venceram metade dos troços da secção, enquanto o Brugmans venceu um, que foi considerado um rebuçado para o piloto. Aqui o vemos na segunda secção da tarde. Arletti, que desenvolveu uma cerrada luta com Gabin, onde chegaram mesmo a estar empatados pela 4ª posição. Terminou a etapa em 4º, depois de Gabin ter furado e ter visto o diferencial a ceder antes da chegada ao termo da etapa. Gabin aqui com dificuldades na condução.
John Bosch subiu automaticamente uma posição com a desistência de Gabin e tinha cedido a penalização máxima. Com Ponce também teve problemas e penalizou. Bosch chegou em quinto, a 12 minutos e 25 de Loubet. Inverno Amaral consegue encontrar um ritmo certo no sexto lugar, sem hipótese de ser quinto e com segurança em relação a um eventual ataque de Carlos Bica. Bica, que fez uma etapa inteligente, era o segundo piloto nacional e o sétimo à chegada no final da etapa. A palavra de ordem era terminar a todo custo. E assim o fez. Isto enquanto Vasco Silva era então o oitavo da geral, terceiro dos portugueses e mais ainda o melhor madeirense, que era um belo prémio para o piloto do time Costa Nordeste. Emanuel Pereira era o segundo madeirense e segundo no grupo N, pois o líder nesse agrupamento era já então Jorge Leite com o Ford Sierra Cosworth. Loubet chegou a Funchal com uma posição destacada em relação a Drokmans, 3 minutos e 10 segundos. Tabaton continuava a desempenhar o seu papel com elevada competência, deixando Drokmans a fazer contas para a etapa final. Aqui vemos Loubet a controlar, na noite de sábado, e Tabaton na segunda posição. Drokmans tinha finalizado a etapa em terceiro. Enquanto Arletti era quarto. Na zona perto do Funchal, o conhecido Terreiro da Luta era local de espetáculo privilegiado, onde passaram os 52 concorrentes que partiram para a última etapa. A imagem da Nossa Senhora da Conceição abençoava a passagem de Loubet, que continuava a sua cavalgada para o triunfo. Tabaton ganha o primeiro troço da terceira etapa e Loubet quedou-se pelo terceiro posto. Havia que pensar
assistência, o piloto madeirense melhor colocado na classificação acabaria por desistir. Também Jorge Leite, que liderava a produção, foi forçado a abandonar com problemas mecânicos. Esta desistência, juntando às de José Miguel, Manuel Rolo e Vítor Lopes, deixava o campeonato de produção inalterado no que diz respeito às posições cimeiras. Aqui vemos Jorge Leite já com um andamento bastante reduzido. A grande polémica do Rally viria a ser a suposta ilegalidade do Renault 5 GT Turbo de Emanuel Pereira. Um caso que muita tinta fará correr, o que com certeza vai movimentar os campeonatos regionais de rallies. Emanuel, que tinha herdado de Vasco Silva o lugar da melhor madeirense e de Jorge Leite a liderança da produção, tirou o carro do parque fechado depois do final do rally. Por isso, foi desclassificado. Quem acabou por ganhar no grupo N, ou grupo de produção, foi o francês Pierre Beau, que no final se sentia de novo bem disposto com o 8º lugar à frente dos Renault 5 que estavam na classificação. Bento Amaral efetuou uma excelente prova em luta pelo 9º lugar. Ele que voltou aos rallies, desta vez ao volante de um Renault 11 Turbo. Uma espetacular condução do ex-piloto oficial da Renault. Enquanto isso, Rui Fernandes era o melhor madeirense. Uma prova inteligente e o lugar que lhe veio parar às mãos veio ajudar bastante no que diz respeito ao campeonato local. Mais atrasado, bastante mais atrasado, andava o espanhol Ponce. Veio a desistir mesmo antes de acabar a etapa. Yves Loubet e Jean-Marc Andrier na frente. Pouco faltava para o final do rally. Fabrizio Tabaton e Tedeschini eram segundos, também em Lancia. Estavam nessa altura a 1 minuto e 15 segundos do líder. Espetacular Robert Drogmans, aqui com problemas de tração, como podem observar. É um carro com mais de 300 cavalos, só com tração traseira, num piso escorregadio. No quarto lugar estava Arletti, com um lance integral de Grupo A, menos competitivo que os carros da Grifone. Também John Bosch a fazer uma condução espetacular, também devido a só ter tração às rodas traseiras. Inverno Amaral, aqui um carro com tração à frente, o Renault 11 Turbo já bastante cansado, a precisar de renovação. E Carlos Bica, sem precisar de andar muito depressa, a garantir o título. Pierre Beau acabou por vencer na produção com o Ford Sierra Cosworth. E de novo Bento Amaral e Rui Bevilacqua com o Renault 11 Turbo. Rui Fernandes e Eduardo Coelho com o Renault 5 GT Turbo. Espetáculo. Condução espetacular do piloto das Canárias. BMW M3, um carro que venceu o ano passado este Rally da Madeira. Ponce e Jorge Leite viriam a desistir, seriam mais umas vítimas da terceira etapa. Eles que vinham a conseguir lugar entre os 10 primeiros. O mesmo aconteceu com o Vasco Silva, onde poderemos ver bem o seu Peugeot bastante alterado. E o acampamento habitual para ver os concorrentes a passar. E Yves Loubet, Jean-Marc Andrier, que venceram a prova com 4 horas, 0 minutos e 16 segundos. Yves Loubet, Jean-Marc Andrier, uma vitória no Rally da Madeira. Prova a contar para o Campeonato da Europa de Rallys, coeficiente 20. Fabrizio Tabaton e Tedeschini, os segundos pilotos da Grifone.
considerados os guarda-costas de Loubet, aqui na Madeira. Guarda-costas que fizeram bem o seu papel, roubando pontos ao belga Robert Droogmans, que vemos aqui à nossa frente com o Ford Sierra Cosworth branco. Ficaram a 2 minutos e 39 segundos de Yves Loubet. Arletty e Julie com Lancia Delta Integral foram quartos a 9 minutos e 43 segundos. Quinto lugar para John Bosch e Kevin Gormley a 16 minutos e 43 segundos. BMW M3 de Grupo A. Inverno Amaral e Joaquim Neto Renault 11 Turbo, primeiros concorrentes portugueses a 18 minutos e 31 segundos do líder da prova. Carlos Bica e Fernando Prata com o Lancia Delta 4WD a 21 minutos e 53 segundos, os segundos concorrentes portugueses. Depois vemos o melhor concorrente madeirense, Rui Fernandes e Duarte Coelho, Renault 5 GT Turbo. 12ª posição da geral. Com esta vitória, Yves Loubet instala-se mais à vontade na liderança do Campeonato da Europa, com 200 pontos de avanço para Robert Droogmans. Vitória que foi bem regada a champanhe, como é habitual. Fábio Arletty ocupa agora o 3º lugar no Campeonato da Europa de Rallys. Carlos Bica e o seu navegador Fernando Prata conquistaram já o Campeonato Nacional, quando ainda faltam 2 provas para o final da época. Dúvidas sobre a conquista do bicampeonato não tinha Carlos Bica no final do Rally. Penso que ainda não fiz bem as contas, mas penso que está a ganho. É uma satisfação para si, não só ter o Campeonato Nacional ganho, como por outro lado também ter uma posição entre os 10 primeiros neste rally, que teve uma presença de pilotos estrangeiros de bastante nomeada. Sim, penso que sim, principalmente porque foi um rally muito disputado e conseguimos os nossos objetivos, que era chegar ao fim nos 3 melhores portugueses. Se chegarmos em segundos, está ótimo.